enorme prazer de presidir esta quinta sessão, que trata das discussões, das questões levantadas pelo seminário. E eu acho que foi um seminário muito instigante, as questões são muitas, evidentemente a ideia dessa sessão não é de maneira nenhuma fazer uma conclusão geral do seminário, mas sim concentrar naquelas questões que nos parecem mais relevantes no momento. E aí, Anida? Ela precisa do fone. Essa sessão tem como expositores o professor Leonardo Bulamarque, da Fundação Ford. Ele é Program Officer de Knowledge Governance, de Global Governance na Fundação Ford, e muito conhecido aqui no Brasil pelos nossos estudantes, inclusive, porque ele é ainda professor da UERJ e foi também professor da Cândido Mendes. É uma pessoa muito conhecida, vocês conhecem bastante os trabalhos e já tivemos ocasião de discutir no nosso programa de pós-graduação, bem como os trabalhos da professora Linda Weiss, da Universidade de Sydney. Ela é bibliografia obrigatória dos nossos cursos de Estado, Variedades de Capitalismo e Desenvolvimento, de maneira que vocês conhecem bastante as ideias dos dois expositores. Então, vou dar a palavra, inicialmente, ao Dr. Leonardo. Aqui, professor Leonardo. Leonardo Bulamarque. Ok. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui para vocês. Eu gosto muito do título dessa sessão, porque questões levantadas pelo seminário é um título que permite uma grande dose de subjetividade, não é isso? Quer dizer, são as questões levantadas a partir da percepção de quem estará fazendo o comentário. Então, nesse sentido, eu penso que vou me desviar da trajetória na qual a maior parte das discussões vinham sendo feitas, mas com a esperança de que as observações que vou fazer aqui, tão rápidas quanto possível, sejam um complemento importante para as questões que foram, de fato, debatidas e tão bem debatidas no seminário. Bom, então, eu começo colocando a seguinte pergunta, ou talvez até uma afirmativa, né? Quais foram os protagonistas desse seminário? Bom, e a minha resposta, acho que aí é um pouco óbvia, é a crise financeira e a China. E o Brasil, de certa forma, como coadjuvante, o Brasil como a luz dessas duas grandes fontes de mudança estrutural. Bom, aí eu encaixo uma pergunta aí, que é a seguinte: o que se poderia dizer que existe em comum entre a crise financeira e a China? Eu escolho, é claro que existem várias respostas possíveis para isso, eu escolho responder da seguinte forma: acho que ambos, crise financeira e China, colocam radicalmente em questão o consenso de Washington. Uma observação já feita aqui no seminário. Mas, porém, eu aí concordo com Robert Wade, dizendo o seguinte: o consenso de Washington não está morto. Mas eu vou além. Eu vou além dizendo o seguinte: não está morto e não será derrotado nem pela crise, nem pelos fatos associados à emergência da China. Na minha percepção, o consenso de Washington só será derrotado por uma formulação teórica alternativa. Porque na batalha das ideias, são ideias que derrotam ideias, não são fatos que derrotam ideias. Então, eu gostaria de centrar os meus comentários em torno dessa questão. E eu vou, então, dividi-los em, digamos, 3 grupos.
O primeiro se refere ao papel da teoria econômica na produção da crise e na possível recuperação que esperamos se seguirá. As alternativas teóricas existentes, então, ainda dentro do primeiro grupo, as alternativas teóricas existentes e a sua relação com os conceitos de governança financeira e governança do conhecimento, eu aí tento fazer algumas observações um pouco mais pontuais sobre o conceito de governança do conhecimento e as implicações que me parecem ser relevantes desse conceito para o debate sobre a retomada da política industrial ou a reconstrução da política industrial nesse contexto atual. E fecho com também umas poucas observações sobre o nexo entre economia e política na base da crise financeira e suas implicações para uma reforma financeira global. Tá? Esse é um pouco o plano de voo aqui. Eu começo, então, lendo uma citação, citando, na verdade, o Robert Shiller, autor do livro, todos conhecem, um dos livros, o mais conhecido, Irrational Exuberance, um artigo publicado por ele no Financial Times, em março agora desse ano, onde, e para mim é uma citação admirável, cito, "To a remarkable extent, we have got into the current economic and financial crisis because of a wrong economic theory. An economic theory that itself denied the role of animal spirits in getting us into manias and panics." Bom, eu acho que isso, esta dimensão, para mim é crucial e ela não foi, a meu juízo, e também o seminário não estava focado nisso, mas ela não foi enfatizada da maneira que eu acho, assim, não foi enfatizada e me parece que ela é extremamente importante para os debates que se seguirão, necessariamente se seguirão, tanto no que diz respeito à questão da China, quanto no que diz respeito a tanto o diagnóstico sobre a crise e a sua recuperação. Muito bem, então, primeiro ponto, qual o papel da teoria econômica na produção da crise e na questão da recuperação? Claro que nós estamos falando aqui da hipótese, né, porque é uma hipótese, nunca foi comprovado isso, mas a hipótese que se chamam de teoria, a hipótese dos mercados autorreguláveis. Bom, nesse sentido, eu diria o seguinte, a produção dessa crise, ela tem em grande parte a ver com o quê? Um processo de desregulamentação financeira que vem de décadas, que aumentou significativamente a liquidez disponível no sistema e, ao mesmo tempo, tornou o sistema muito mais opaco do ponto de vista da sua governança, que, por exemplo, dando origem ao chamado Shadow Banking System, tá certo? Criou-se uma longa expansão aí, alimentada a crédito e, obviamente, crédito de um lado, endividamento do outro lado. E alimentada também por safras e safras de inovações financeiras. Todas elas, ou praticamente todas elas, voltadas também para a multiplicação de processos de endividamento e ou estruturação de apostas no futuro. Apostas, e aí as pessoas sempre falam, não, são coisas extremamente sofisticadas. Eu diria, são complexas. Se são sofisticadas, é uma conversa que, enfim, não vou entrar no assunto agora. E, de um outro lado, por uma política monetária extremamente solta, tá certo? Lax monetary policy, não é isso? Bom, então, esse processo de crescimento com endividamento, tá certo? E com expectativas de overshooted, né? Isso unido a um ponto que o Wade levanta, que são os desequilíbrios em termos de comércio internacional, isso levou a
a toda essa revolução do leverage, das inovações financeiras, e a uma inflação de preços de ativo que foi, digamos, escandalosa. Bom, a virada para o processo, a virada da expansão para a crise propriamente dita, não é um assunto que eu queira comentar aqui. Eu quero apenas notar, nessa primeira conjunto pequeno de observações, que a teoria econômica, a meu juízo, tem um papel relevante na produção da crise. E, agora, no diagnóstico sobre a crise, se revela um problema. Este problema persiste. Por quê? Porque o denominador comum no debate que se vê aí na imprensa internacional, incluindo críticos do sistema, é a ideia de que o sistema econômico e o sistema financeiro são sistemas basicamente estáveis. E, nesse sentido, a crise é uma espécie de anomalia. Bom, aí tem para todos os gostos. Que tipo de anomalia? Tem numerosas. Aí tem ideias sobre sistema de incentivos, um problema de sistema de incentivos, é um problema de regulação relapsa, é um problema de excesso de cobiça, né? o greed de Wall Street, são erros de política monetária. Bom, tem alguma coisa errada aí? Eu diria não, todas as respostas acima estão, digamos assim, contêm elementos de verdade aí numa explicação da crise. Mas qual é o problema em usar esse ponto de partida, o sistema é estável como diagnóstico? A meu juízo, o problema que se coloca é o seguinte, bom, se isso é verdade, então essas falhas, uma vez sanadas por reformas abrangentes, mas não radicais, elas devolvem ao sistema financeiro a sua capacidade de alocar os recursos de forma eficiente para que o crescimento econômico volte. Então, digamos que o business as usual não é exatamente, bom, não vamos fazer nada. Façamos reformas abrangentes, mas não radicais, porque o sistema é estável. Bom, qual o problema que eu vejo aí? Já está um pouco enunciado pelo que eu disse anteriormente, creio. Quer dizer, se o diagnóstico parte pelo contrário, de uma percepção teórica de que o sistema econômico, em particular o sistema financeiro, é intrinsecamente instável e que essa crise ela é um produto da exacerbação de todas as fontes que o sistema tem de instabilidade, então, duas implicações se seguem imediatamente. Primeiro, a recuperação dificilmente vai ser rápida, porque há muito a ser digerido ainda. Em particular, há muito a ser digerido nos balanços, não só dos bancos, mas de uma multiplicidade de instituições financeiras, incluindo uma série de pequenas, médias, grandes empresas e nos balanços dos consumidores, que também estão sobreendividados no caso americano. Segunda implicação, a volta, se você parte da ideia de que, bom, o sistema é intrinsecamente instável e aceita a ideia de que parte da crise e a expansão foram alimentadas por uma bomba de liquidez gerada, em parte, pelos desequilíbrios de comércio internacional e ainda mais, de forma ainda mais intensa, pelo processo de desregulamentação financeira com inovações financeiras, ou seja, endividamento sobre endividamento. Então, a volta ao crescimento, se você aceita isso, a volta ao crescimento sustentado depende de uma reforma financeira radical e não apenas abrangente. Bom, nesse sentido, então, quais são... esse debate, para mim,
é extremamente importante pelo seguinte, pela razão referida há pouco. Queremos enfrentar essa questão e, ao mesmo tempo, aproveitar a janela de oportunidade criada pela crise, de um lado, e pela ascensão da China, de outro. Quais são as molduras, quais são as alternativas teóricas existentes? Eu vou me referir às duas que me parecem as mais fecundas, as mais interessantes, as mais capazes de darem conta do recado, mas que, infelizmente, são muito pouco conhecidas por aqueles que estão, digamos, no centro do debate sobre a crise e sobre as questões de política industrial. Mas, em particular, em primeiro lugar, a questão financeira. Claro, eu estou me referindo aí à moldura teórica que nasce com Keynes e se desenvolve através do Hyman Minsky e de outros tantos seguidores, tá certo? Que tem, a meu juízo, no economista Ian Kregel, assim, de longe, o melhor intérprete e o mais criativo, digamos, mais criativo cérebro aí nessa direção. Bom, aqui, para essa casa, essa abordagem não é exatamente um mistério, né? Nós todos acho que lemos isso quase que por obrigação em curso, mas para o mundo isto é um grande mistério, o que significa que o Brasil, nesse sentido, é uma exceção. Bom, então a ideia, muito sinteticamente, é que o sistema financeiro é intrinsecamente instável, esse é o grande insight do Minsky aí, acho que ele vem numa frase, que é a ideia de que a estabilidade é desestabilizante, ela própria, destabilizing stability, né? O que significa que, se você aceita essa ideia, você está, então, aberto a aceitar também que a governança financeira tem um papel importante a desempenhar em relação a como o sistema financeiro funciona, tá certo? Essa abordagem traz a governança financeira para o centro do debate, né? Em que sentido? No sentido de que mercados desregulados, segundo essa interpretação, eles tendem inexoravelmente a passar de posicionamentos financeiros conservadores, que eram os que o Minsky chamava de hedge, para posicionamentos financeiros irresponsáveis, que seria o Ponzi Finance, né? Isso não é uma anomalia, isso é a forma normal dos mercados financeiros funcionarem, caso eles não sejam adequadamente governados. Uma observaçãozinha aqui pequena. Qual a excepcionalidade dessa crise? Porque uma outra forma de ver isso é dizer, de fato são crises, mas assim como essa, outras já aconteceram, essa vai se resolver e teremos uma próxima crise que também vai se resolver. Claro, vai se resolver, ninguém está apostando no fim do mundo aqui, mas essa crise, eu acho que ela é uma crise excepcionalmente grave, porque o sistema financeiro, especialmente o norte-americano, mas não só o norte-americano, né, parte da Europa também, ele já iniciou esse ciclo de expansão a partir de uma posição Ponzi. Então, não houve essa evolução natural do conservador para o que o Minsky chamaria de finanças especulativas, um crescimento mais rápido, para um crescimento perigoso, né? Já em um crescimento tendendo a gerar a sua própria bolha, né? e a sua própria reversão. Na minha percepção, esse sistema já começou como Ponzi e, por causa disso, eu sugiro que há muito a ser digerido do ponto de vista de consertar o sistema financeiro, não só americano, mas particularmente o americano, que é o epicentro disso aí, tá? Bom, então, a governança financeira cabe, né, ou deveria caber, supervisionar e regular o sistema financeiro em todas as fases do ciclo, ao invés da ideia, a meu juízo, quase esquizofrênica do Alan Greenspan, em parte também subscrita pelo Ben Bernanke no início do mandato, de que que a política econômica deveria entrar em cena apenas para limpar a sujeira feita quando a bolha estoura, né? Então, essa percepção que eu estou oferecendo aqui como alternativa, ela é radicalmente distinta, porque ela diz, não,
desde o início do ciclo, os mercados financeiros têm que estar sendo governados. Porque se não forem governados, eles tendem a se autodestruir. Estou exagerando um pouco aqui, mas eles tendem a se autoinstabilizar e não a se autorregular, né? Bom, nesse sentido, se isso é aceito, se isso é correto, então, uma das coisas a serem feitas é evitar, óbvio, o tempo todo, grandes bolhas financeiras não podem começar a se formar, mesmo à custa do crescimento. Cresça-se menos, mas cresça-se de uma maneira mais prudente. E a ideia também de too big to fail não é opção. Então, o sistema financeiro, nesse sentido, deveria se adaptar à estratégia de crescimento e não o contrário. Não é a estratégia de crescimento que tem que se adaptar ao sistema financeiro, que é o que de fato aconteceu nesse longo ciclo do qual nós estamos aí saindo bastante chamuscados. Bom, então, a governança financeira nesse sentido, ela entra para quê? Ela entra para mitigar fragilidade financeira, incerteza econômica, ela entra para calibrar expectativas de longo prazo e, óbvio, ela entra para tentar não eliminar, não é possível fazer isso. Numa economia capitalista, como nós a conhecemos, não é possível. Mas a governança financeira entra para tentar mitigar, reduzir a instabilidade econômica. Alguns exemplos muito rápidos de medidas que estariam em pauta dentro dessa percepção. Bom, o sistema de early warnings, né, em termos de, ativos estão crescendo muito rápido, etc., você tem que intervir ali. Não pode deixar inflação de preço de ativo, cuida da inflação de preços normal e deixa os preços de ativo, porque isso é sempre saudável. Está errado. A alavancagem financeira, um dado assim, que é chocante. Quer dizer, a alavancagem já vinha de muito tempo, tá certo? Desde o ciclo que começa em 2000, 2001, depois do 11 de setembro, e a SEC americana, em 2004, permite, sanciona, porque as práticas já estavam ocorrendo, ela sanciona uma passagem de uma alavancagem máxima de 12:1 para uma alavancagem máxima de 30:1. Isso é de uma irresponsabilidade do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de governança financeira. Se você parte do princípio do qual eu estou partindo, completa, né? Bom, então essas são apenas algumas medidas que eu acho que estariam no centro de um debate onde o ponto de partida é de que o sistema financeiro é intrinsecamente instável. Então a questão da governança financeira vem para o centro da conversa sobre desenvolvimento, tá? A segunda, isso é uma moldura teórica que não está sendo debatida, que não está de maneira nenhuma na conversa sobre diagnóstico da crise e como sair da crise. A segunda moldura teórica, que eu acho que se combina extremamente bem com essa primeira, de raiz keynesiana, é aquela que nasce, ou pelo menos se desenvolve, com Schumpeter, de raiz schumpeteriana. Bom, que moldura é essa? O que ela diz de central, que interessa aos nossos objetivos aqui? Bom, crédito, então mais uma vez as finanças estão na origem do desenvolvimento. Crédito e inovações constituem o motor do sistema capitalista. Esse motor, ele funciona sob a forma de concorrência via inovações, ou, para ficar no termo que é absolutamente genial do Schumpeter, e que já diz muito do que eu acho, de onde eu quero chegar, o sistema capitalista é basicamente um sistema centrado em processos de destruição criativa, destruição criadora. Bom, se isso é aceito, então, obviamente, a concorrência não é um processo estabilizador ou autorregulável. Nós estamos chegando no mesmo lugar, vindo de uma origem diferente. Você partindo do financeiro ou partindo da ótica da concorrência schumpeteriana, você vai chegar no mesmo resultado de que resultado é esse? De que o processo de concorrência é um processo gerador de conflitos, gerador de crescimento exponencial para algumas empresas, mas de liquidação, falência para umas tantas outras empresas. Isso o tempo todo. Pegando emprestado aí uma frase antiga do Marx, não é isso? Ele atinou com isso lá no Capital, quando escreveu: cada empresário, ele diria cada capitalista, né? Mas adaptando ao jargão schumpeteriano, cada empresário bem-sucedido mata muitos outros.
Então, se isto é a essência do sistema, esse não é um sistema que se regula por si mesmo. Ou seja, qual é a implicação disso? Destruição criativa e aprofundamento tecnológico demandam, mais uma vez, que se governe o mercado. E aí, nesse caso, o que vem para o centro dos acontecimentos é a governança do conhecimento. A governança do conhecimento, aqui é o conceito fundamental. E aí eu paro um pouquinho só para tentar explicar um pouco melhor isso, porque quando eu uso essa frase, em geral, as pessoas olham e dizem, o que é isso? Com razão, porque eu acho que precisa ser explicado. Na minha maneira de perceber, governança do conhecimento é a governança das condições institucionais e das políticas de apoio à produção, à difusão e à apropriação de conhecimento. E lato sensu, ou seja, conhecimento, tecnologia, inovações. Bom, quais são as áreas de atuação da governança do conhecimento se nós aceitamos esse começo de definição? Financiamento público de pesquisa de P&D, tá certo? Políticas de inovação, incluindo compras governamentais, tão brilhantemente exploradas pela Linda Weiss, políticas de concorrência e propriedade intelectual. Então, todos esses elementos, a meu juízo, são elementos que pertencem ao domínio da governança do conhecimento. Ou seja, quando Linda Weiss fala sobre Industrial Policy for Open Economies, para mim isso bate como, bom, isso é Knowledge Governance. Quando John Matthews se refere a um National System of Learning, of National System of Technological Learning, para mim isso soa como, bom, isto é o resultado de um sistema azeitado de governança do conhecimento. É isto que a Ásia faz. Não chama assim, mas é isso que a Ásia faz. Seria a minha proposição. Quais são as implicações se você aceita isso como premissa? Primeiro, ela dá esse conceito dessa forma, ele dá ao objetivo tão referido pelos empresários ontem aqui e pelos policymakers, né, de incorporar inovações. Incorporar inovações ganha uma dimensão muito mais abrangente quando você olha para esse objetivo a partir da ótica da governança do conhecimento. Outra implicação, ela gera, esse conceito, a meu juízo, gera questões de desenho institucional que não estão presentes no debate atual sobre crescimento depois da crise. Como, por exemplo, como se relacionam as instituições de financiamento de P&D, como elas se relacionam com as instituições que tratam de política de concorrência. Termos brasileiros, né? Como é que os institutos de financiamento de P&D se relacionam com o CAD? Como é que o CAD se relaciona com o INPI? Quer dizer, como é que as políticas de concorrência se relacionam com os institutos que tratam da apropriabilidade? Política de concorrência quer saber de difusão. E os patent offices, em princípio, estão ali para garantirem a apropriabilidade. Qual é a relação entre essas instituições? Se é que ela existe. A minha aposta é de que essa relação, em grande medida, ela não está aí. Outra questão, então, como é possível, uma vez que essas conexões existam, como é possível utilizar essas conexões para moldar ou driblar as regras da Organização Mundial de Comércio, da WTO, ou até mesmo como utilizar essas conexões para driblar as cláusulas férreas que estão sempre embutidas nos acordos bilaterais de livre comércio, Bilateral Trade Agreements. Finalmente, como é possível potencializar, isso acho que é especialmente importante para o caso brasileiro, como é possível potencializar processos de catch-up ou processos de diferenciação e upgrade tecnológico, usando simultaneamente e de forma coordenada essas instituições, não de forma isolada, mas de forma coordenada. O BNDES se coordenando com o CAD, se coordenando com o INPI e com outras agências. Isso, para mim, é um resultado, digamos, não é um resultado, mas isso
abre uma agenda que me parece relevante, extremamente relevante, eu me arrisco a dizer, para as questões debatidas, algumas das questões debatidas nesse seminário. Bom, aí eu vou fazer uma incursão muito rápida sobre a relação entre essas molduras teórico-conceituais e, digamos, toda a trajetória relativa ao pensamento sobre o developmental state. Por que o developmental state nunca entrou de fato, nunca entrou assim, nunca ganhou hegemonia, se ele é tão óbvio que ele representa um sucesso espetacular, e o sucesso exemplificado por grande parte da Ásia, por que isso nunca teve penetração? Penetração, não diria, nunca ganhou legitimidade, a devida legitimidade nos debates de política pública, nos debates de política econômica em particular. Eu arrisco uma hipótese aí, que é a seguinte: toda a literatura sobre o developmental state prescinde de uma conexão explícita com a abordagem de teoria econômica, alternativa ao mainstream. Então, o que eu acho que o developmental state, toda a literatura, e nós temos dois clássicos aqui sobre isso, Robert Wade e Linda Weiss, quer dizer, o que eles fazem brilhantemente é mostrar os casos de sucesso e mostrar as limitações da teoria convencional para o entendimento dos casos asiáticos. Então, há ótima teoria política, há ótima sociologia econômica, há uma abordagem muito refinada de economia política, mas não há uma ligação orgânica com nenhuma teoria econômica. E eu me arrisco a dizer o seguinte: as duas abordagens que eu apenas mencionei aqui, tanto a de orientação Keynes-Minsky quanto a de orientação schumpeteriana, elas desembocam diretamente na ideia de governing the market. As duas vão chamar, elas vão ter como implicação: você tem que governar o mercado para que os processos de crescimento sejam estáveis, no sentido financeiro, e que eles sejam rápidos e que a mudança estrutural seja menos traumática do que ela seria se os mercados fossem, ou se o sistema fosse deixado livremente, enfim, agindo por si mesmo. Então, acho que, nesse sentido, acho que é uma ilustração que me parece interessante, pode ser que não seja, sobre, bom, e aí o problema é muito mais dos economistas do que dos demais, de enfrentar isso. Como se faz a ligação entre isso e entre a teoria econômica, entre alguma teoria econômica e o developmental state? Eu acho que tanto a via schumpeteriana quanto a via Keynes-Minskiana são sérios candidatos a fazer essa ligação, e acho que essa ligação é extremamente relevante para que este debate ganhe novo fôlego nessa, digamos, nessa série de discussões que não tem como não surgirem, tanto por conta das implicações da crise financeira, quanto por conta da emergência assustadora da China. Bom, para concluir, umas pouquinhas observações sobre, eu acho que uma outra dimensão que não vi muito sublinhada, digamos, aqui, que é a do nexo entre economia e política na raiz da crise financeira e, portanto, né, a importância disso no processo de resolução da crise. E aí, eu me utilizo de 2 ou 3 ensaios brilhantes do economista Simon Johnson, especialmente um que ficou muito famoso, saiu na revista Atlantic Monthly, chamado The Quiet Coup, que, na verdade, nos diz o seguinte: olha, houve um processo gigantesco de captura do Estado americano por Wall Street, ou seja, os grandes bancos e as grandes instituições financeiras adquiriram, nesses últimos 20 ou talvez 25 anos, um enorme poder político. E esse poder político lhes deu influência política que, digamos, tornou todo esse processo de desregulamentação financeira e
especialmente esse processo de desregulamentação financeira, alavancagem, inovações financeiras, etc., tornou isso muito mais, digamos, fácil de ser conseguido, de ser obtido, em função de como se gasta dinheiro em Washington, tanto num partido quanto no outro, em termos de lobby, para fazer com que algumas leis sejam passadas e outras leis não sejam passadas, e que todo o aparato regulatório norte-americano, já não muito eficiente, tenha sido tornado ainda mais ineficiente. Então, nesse sentido, a crise, ela traz problemas sérios, e não exatamente soluções, porque ela reforça a influência política dos grandes bancos. Por exemplo, o BOFA, Bank of America, JP Morgan e o Wells Fargo tinham mais ou menos 20% dos depósitos, agora tem 30%. O James Dimon, que é o CEO do JP Morgan, deu uma declaração ao Wall Street Journal, não tem 3 meses, dizendo que esse, para eles, para o JP Morgan, talvez tenha sido o melhor ano deles. Bom, então, como é que você faz? Como se faz para desmontar esse quebra-cabeça? Não adianta falar de, olha, temos uma ideia, temos um conjunto de ideias extremamente brilhantes de como regular o sistema. Bom, isso é uma condição necessária, obviamente não suficiente. Por quê? Porque uma coisa é o que fazer, a outra coisa é como fazer. Então, a minha proposição aqui é o seguinte: o como fazer, em termos de organizar a saída da crise, depende de uma desmontagem da influência política dos grandes bancos e de Wall Street sobre o governo americano, sobre Washington. Talvez isso seja verdade em outros países também, não tenho conhecimento para dizer muito a esse respeito. E como se faz isso? Bom, difícil dar uma receita de bolo aqui, mas eu arrisco um elemento: reforma eleitoral, reforma legislativa. Enquanto as regras de lobby forem da forma como elas existem nos Estados Unidos, me parece muito difícil desmontar a influência política dos bancos. Só para, de fato, concluir, eu diria o seguinte: bom, eu sugeriria para os organizadores, aí, parabenizando-os assim, completamente pelo sucesso do seminário, Castro e Adriano, para arregaçarem as mangas no pós-seminário e produzirem o que é o take-away do seminário, o que nós queremos, o que esse seminário gerou em termos, o que é destilável desse seminário. Então, eu tenho 3 sugestões aí. Tem uma agenda alternativa que surgiu daí? Talvez. Então, se tem, eu acho que isso aí deveria ser colocado, deveria ser posto no papel. Outra sugestão: se concentrar, uma vez que existe uma agenda, se concentrar em como fazer as coisas. E aí a exposição do John nos deu uma belíssima aula sobre como é que você pode tentar ir na questão do como eles fizeram. Não apenas o que fazer, mas como fazer, né? Então, ênfase no how, além do what, né? E, por fim, eu acho que no nosso debate aqui, essa é uma questão que o Robert Wade levantou, mas ela não foi adequadamente discutida ao longo do seminário. Nós, policymakers, empresários, etc., negociadores internacionais brasileiros, precisam de uma compreensão muito, muito melhor do que a existente sobre os mecanismos, como funciona de fato a Organização Mundial de Comércio, quais são suas flexibilidades, como é que você pode driblá-las, como é que você pode fazer como países tais como Estados Unidos ou China, como eles conseguem o que eles conseguem, mantêm proteção para a sua agricultura, fazem tudo que a Linda Weiss disse em relação à política de ciência e tecnologia, fazem o que, na minha linguagem, fazem um processo de governança do conhecimento extremamente eficiente e tudo de acordo com as regras da Organização Mundial de Comércio.
Acho que falta muito conhecimento nosso a esse respeito. Talvez isso seja uma outra sugestão relevante do ponto de vista de, digamos, para mim, uma questão levantada pelo seminário. Eu fico por aqui, muito obrigado. Bom, passo imediatamente a palavra, então, para a professora Linda Vaz. Okay, I think everyone's wilting at this hour, so I will be mercifully quite brief, okay? And I'd like to bring into this discussion two things that were touched on, I think, only briefly. I'd like to bring the US back into the discussion, and Leonardo has given me some coattails on which to ride here. Both, I think, are relevant generally, as well as for Brazil in particular. And one of the things I'd like to talk about is this new ideological climate which has come about as the result of the tarnishing of the US brand of free market or deregulated or laissez-faire capitalism, call it what you'd like, which has been identified with the financial sector. And the second thing I'd like to just talk about very briefly, revisiting some of the things I didn't get to say the other day on the US knowledge governance model, to use your terms, Leonardo. Its innovation and technology development model through procurement. That too, I think, if we're thinking about how to rather than what to do, I think that also has general implications and specific ones for Brazil. So, to the ideological climate and the US model of capitalism, what I'd like to say here is using that notion of the financialization of the US, of the American economy, which is to say that sometime during the 1990s, what happened was that financial services overtook manufacturing as the biggest share of national income, the biggest share of GDP. And it accounted for the biggest slice of US corporate profits. So this notion of financialization has been based on that sort of data. And this virtual financial takeover of the US economy gave rise to a new elite, which Leonardo's been talking about here, and is beautifully articulated in that, I really do recommend it, the Simon Johnson piece, The Silent Coup, where he talks about this financial oligarchy with a privileged position in the US policymaking apparatus. And incidentally, this has been a partisan project. It's not the result of any one administration. The fact is that both Democrats and Republicans have made the laissez-faire wishes of Wall Street their first priority, tearing down certain regulations. And these regulations would have prevented some of the worst excesses that we've been seeing. And I would just like to mention briefly three that I think mattered here. And again, Leonardo has beat me to the gun. But one was that US authorities pulled down a very important, a crucial firewall in 1999 with the repeal of the Glass-Steagall Act. And the importance of that regulation was that it had protected deposits from being used for risky investments by separating commercial from investment banking. And that regulation was repealed, torn down in 1999, and that was the beginning of the end in a way, because then you had, secondly, an act of what I'd call not commission but omission. And that is to say that in 2000, Congress decided, indeed vetoed, the regulation of derivatives. And then thirdly, you have, I think, this really crucial decision in 2004
the Securities and Exchange Commission plus the Treasury, in a sort of backroom decision, informally, in response to the big banks of Wall Street, eliminated this prudential requirement that investment banks should maintain adequate capital reserves. So what that meant was that capital requirements for investment banks after 2004, banks that originate mortgages, note, they were eliminated. And the result, of course, was this incredible excessive leveraging of 30 to 1 and other amazing sorts of ratios like that. So by these acts of omission and commission, decisions, in other words, to do certain things and not to do others, these authorities threw away a critical core of the regulatory rule book and fostered, as a result, this giant shadow banking sector. And I don't think there was enough discussion of that in the discussions yesterday about the crisis. It seems to have been left pretty much out of the picture. But it was this shadow banking sector, which many refer to as a self-regulating environment, whatever that means, that unleashed a wave of major credit expansion. And it gave financial institutions free rein to pile up these dodgy investments and mountains of debt. And in a way, just revealing that US financial markets were little more than a giant Ponzi scheme. I think the point I'd like to make here really is that it's this laissez-faire financial sector that is widely seen as the core, the heart of the US model of capitalism. And it's this model that's now definitively tarnished. It's because it's unleashed extraordinary harm on itself and on the rest of the world. And in the words of Joseph Stiglitz here, whom you all know as the Nobel Prize-winning economist from Columbia University, he says, "People around the world once admired us for our economy, and we told them, if you wanted to be like us, here's what you have to do. Hand over power to the market." The point now is that no one has respect for that kind of model, he says, anymore, given this crisis. And of course it raises questions about our credibility. Everyone feels they're suffering now because of us. So that's Stiglitz. But then, you know, there are a whole lot of other commentators coming in on this idea. Francis Fukuyama, for example, has weighed in, along with many others, commenting that the American economy has gone off the rails and that it's threatening to drag the rest of the world down with it. And worse still, he says, the culprit is the American model itself. Under the mantra of less government, Washington failed to adequately regulate the financial sector and allowed it to do tremendous harm to the rest of society. I would just change the word fail, because I think the federal government succeeded in what it wanted to do. It didn't fail to regulate, it wanted to, by those acts, pull away those regulations, prioritising, privileging Wall Street requests. So in a sense, it succeeded in its goals, even though those acts resulted eventually in the failure of the system. So the point here is that the US has lost its ideological shine, the attraction and the credibility that came with financial power and success. And that was a shine that helped to sell the free market model abroad. And that sort of neoliberal brand of capitalism, especially to developing countries where the US, as you know, has led the crusade to lift government controls on everything from finance to industry. The world seems to no longer be listening. The BBC recently noticed or observed that it'll be much harder for the US in the future to sell the virtues of its free market model now that its own markets have collapsed, and especially to an already sceptical China. And I just note here that China's Vice Premier, Wang Qishan, tartly observed very recently, the teachers now have some problems.
So, in terms of the contest of ideas or ideological power, if you like, I think we might see the GFC, the global financial crisis, as a pivotal moment for US leadership. At least the unquestioned advocacy of its free market brand of capitalism. And Fukuyama here reminds us, and you were saying how ideas need to be brought into opposition to existing ideas. Fukuyama here observes that ideas are one of America's most important exports, and one quintessentially American idea that we are all familiar with, that's dominated global thinking since the early 1980s, was a certain vision of capitalism that claimed that deregulation, free markets, and a pared-back minimalist sort of government would be the engine for economic growth. And it's this vision of capitalism that is now in disarray, along with the gargantuan crack-up of Wall Street. Okay, so I think that's my first point. The ideological power that the US derived from its economic model is seriously damaged, to say nothing of its financial leadership. And this, I think, opens up a window of opportunity for other countries, emerging economies like Brazil, India, China, to do some South-South cooperation here and push for concerted reform of such things as the WTO rules regarding financial services. I know you were talking about that before, Leonardo. The financial services sector has important implications for the free flow of finance, of capital flows, and so that would be one area to act on, given this window of opportunity now that that model is being seriously questioned. And I'm not sure that the Washington Consensus is quite alive and well, although Robert's careful to say it's a zombie rather than a full-blooded living being. But I think we would need to know a bit more about just where the Washington Consensus is still exerting its power and influence. The second point I made the other day, not yesterday, the day before, is that there's more to the American model of capitalism than meets the neoliberal eye. And it's that aspect of US economic power that I'd just like to come back to briefly. It's the capacity to do knowledge governance, to innovate, to do technology development, to do industry policy, using this powerful lever of what I've discussed as technology procurement. It was said that the point was made by one of the speakers yesterday, Lulia, what's his last name? Sergio. That there's been a big transformation in Brazilian companies in the last 20 years in terms of productivity and corporate governance and so on, internationalization and what have you. But the biggest issue that's still outstanding would seem to be this one of innovation around not just costs but also around products and technologies. And it seems that he went on to say that there were two things missing in Brazil's industry policy. They're closely linked. One would be this aggressive policy for manufactured exports, the other being government purchasing policy, which he said never caught on. And when asked to sort of elaborate on that, he did not. But what I think is interesting here is that the US procurement system does contain programs that do precisely that. They are tightly focused on sponsoring smaller, innovative firms. They fund the entire phase of product development.
from conception to prototype to commercialisation. A major example here being the SBIR program, and I'll come back to that in a second. That's the Small Business Innovation Research Program. For those who weren't here, government procurement here is a critical tool for driving innovation, technology development, whether in the civilian or in the defence sector. And it's not about purchasing things that already exist off the shelf. It's about pulling new products into the market. And the federal government here acts as a catalyst of innovation and tech development by both investing in and buying goods and services and systems that are not yet in existence, and by adapting existing ones to new purposes. So it's a distinctive way of, it's a very distinctive lever of development, and it targets funding to the development of technologies that will result in a product for an end user, the end user being the government. So it's a demand-based instrument to pull technologies and products into the marketplace through competitive contracts backed by a ready buyer, a powerful buyer. So it's equal to the promise by government to purchase newly developed goods and services from the private sector, which it has mostly subsidised in the first place through R&D contracts. And the end user can be linked to civilian sectors, for example, education, health, transport, IT, software, automobiles even. If you want a government fleet of cars, you can specify that they should be flexi-fuel or what have you, electric vehicles and so on, using, these whiz-bang new batteries. And so it could be used much more in Brazil, obviously, in the civilian sectors and more generally. But it's developed to the maximum degree in the US via the massive defence sector. In fact, the US has virtually perfected this technology procurement system, tightly linked to its militarism. So there's no accident here that it has this most powerful system, because it is also the biggest sort of military power in the world, with spending accounting for almost 50% of world spending on defence and so on. And I think the other thing to note here is that most discussions do not differentiate this activity from just general contracting. So that might explain why its serious study has barely begun. I think this is important because it's only now, in the last year or two, that we're starting to see serious policy interest from the European governments and from China in the US system. So it's starting to be seriously studied and emulated, put into practice, adapted. Okay, so just a few things about the SBIR program. It might surprise some of you to learn that American companies turn extensively to this program. It's the largest national source of capital for high-risk projects or early-stage R&D. And the significance of these, it's a venture capital program, federally funded, to the tune of $2 billion annually. And its significance is highlighted, I think, by the fact that the public sector program is it is the largest source of patents, the largest single source of US patents. Its participant companies generate 50% more patents annually than the university sector together. So let me just say that the program provides 100% funding for the development of technology, and once commercialised, a guaranteed market for that product.
So there's this influential view that the federal government is somehow exceptional or different from most other governments, that it's somehow, reluctant to be involved in the market, that it's, stays out of the market, is not borne out by its activities in technology procurement. Just how it does that without breaking international rules isn't clear, but trade law experts are now arguing that that they say the national security exemption has been rarely put to the test by WTO panels, but that the fact that it's being increasingly used by the US to subsidise production is likely to attract more attention in the future. And especially with the shift towards, since 9/11, towards a more proactive foreign policy and defence policy, it might only be a matter of time before a substantive ruling on the parameters of what's called Article 21 will be sought. And until that time, I think it's worth posing the question, has the US invented a unique way of getting around these international hurdles for subsidising commercialisation, not to mention its own anti-state ideology, getting around that obstacle in the domestic arena? All right, so I think I'll just conclude with a point about the implications for the international trade regime, and that is there's a commonplace observation that there's a significant gap between what the US preaches and what it practices, and that's often been made with regard to its protectionist policies in mind, and now, of course, with reference to the massive intervention in financial markets. But I think its development policies have attracted far less attention here in terms of this gap between what it preaches and what it practices. And when we look at the trading partners who are now taking an active interest in this whole area, what are they likely to conclude? Is the US breaking new ground, or is it breaking the rules, or both? And I think that's still an open question. And one way of meeting the fairness test would be to change the trade rules to normalise rather than demonise developmental activism. And I think the US is now at a point where the free market myth is at its weakest in the post-war period. So again, I come back to that earlier point. There is a window of opportunity for this South-South effort to press for reform of the WTO rules. Thank you. Eu vou me permitir colocar aqui 5 pontos para complementar essa visão das questões que são deixadas por esse seminário. Eu vou fazer isso porque eu olho para a plateia e vejo basicamente os participantes do PPED. Então, acho que devemos aproveitar essa oportunidade para caracterizar ou para pontualizar algumas questões que foram levantadas pelas diversas sessões e que ficaram não respondidas, na minha opinião, e que, portanto, são material bastante interessante para o desenvolvimento dos estudos de vocês. Em primeiro lugar, é a oportunidade do seminário e dos temas debatidos. Então, acho que a primeira questão que está em aberto, que fica em aberto, que acho que vocês têm uma agenda aí para discutir, é a especificidade do nosso Estado, né? Qual é, dentro das variedades de capitalismo, qual é a especificidade do capitalismo brasileiro, do Estado brasileiro? O capitalismo brasileiro, como é que se apresenta o nosso polimorfismo? E se dentro desse polimorfismo, quais são as possíveis, se existe alguma coordenação possível? Acho que uma outra questão que está relacionada
com qual é a nossa variedade de capitalismo, seria quais as nossas vantagens institucionais que deveriam ser especificadas e que constituem, de fato, vantagens para enfrentar as duas grandes questões que foram colocadas por esse seminário, as respostas à crise financeira e os reposicionamentos estratégicos à concorrência chinesa. Essa é a primeira questão. A segunda é qual tem sido a resposta brasileira à crise financeira, que eu acho que essa questão ainda não foi suficientemente explicitada ou estudada. Foi dito aqui, foi falado sobre os estabilizadores endógenos e também a existência de moratórias brancas que evitaram a agudização da crise, seja por parte dos bancos estatais, seja por parte dos próprios empresários e da cadeia de produtores e fornecedores que evitaram cobrar dívidas e, portanto, lançar a economia num aprofundamento da crise financeira. Qual o papel de determinadas instituições e quão sólidas elas são ou não? Então, acho que a segunda pergunta que eu acho que fica do seminário, para ser melhor especificada, é a resposta brasileira à crise financeira. Eu acho que ela não foi ainda suficiente. Esse seminário nos deu várias pistas, mas eu acho que valeria a pena retomar essa questão aqui. Vejo alguns dos nossos participantes que têm essa tarefa como dever de casa, né? Terceiro, qual o verdadeiro impacto da concorrência chinesa no caso brasileiro? Os exemplos que foram trazidos aqui na sessão dos empresários foram muito interessantes, eram de empresas muito bem-sucedidas, que se foram impactadas pela concorrência chinesa, de alguma maneira se saíram bem e ensaiaram respostas que nos levam a dizer que é um reposicionamento positivo, né? O Júlio Sérgio levantou uma tipologia de reposicionamento das empresas brasileiras, mas eu acho que o verdadeiro impacto dessa concorrência não foi suficientemente esclarecido. Acho que temos ainda uma pauta para esclarecer. Qual o verdadeiro impacto? Que empresas foram efetivamente, digamos assim, quer dizer, a concorrência chinesa realmente abalou que empresas? Como elas resolveram essa situação? Que caminhos encontraram? Eu acho que essa é uma terceira questão que poderia nos permitir continuar o desenvolvimento dessa agenda. Quarto, qual o mistério dos custos e preços chineses? Eu acho que essa questão permanece. Foram dadas aqui algumas pistas. O professor John Matthews falou da combinação de estratégias usadas anteriormente pelos países asiáticos. Também nos falou da combinação de várias safras tecnológicas que a China, que as empresas chinesas têm usado com grande liberdade. Mas eu creio que o mistério dos custos e preços chineses, o Adriano nos falou da questão disruptiva, que eu tenho grandes dúvidas sobre se as estratégias disruptivas realmente refletem, o mistério, ou seja, explicam o mistério dos custos e preços chineses. Mas talvez a grande lição da qual falou Castro aqui, a grande lição é que há um novo sistema, né? Elas produziram um novo sistema de produção que traz uma lição interessante, que é que não se trata mais de kicking away the ladder, mas talvez de reinventar, redefinir a escada. Essa é uma possibilidade. E o último ponto, apenas para mencionar, é a questão do novo papel do Brasil no cenário internacional. E essa questão foi debatida aqui, na sessão anterior, esse novo papel, num certo sentido, é uma síntese
das questões que foram debatidas, que compreende estratégias, reposicionamentos, né? Mas, sobretudo, a possibilidade de coordenar as várias políticas, atores, instituições, etc. Ou seja, esse novo papel vai precisar de uma governança, né, de ativos do conhecimento, uma nova governança que poderia, de alguma maneira, enfim, nos indicar qual é o novo papel do Brasil no cenário internacional. Então, eu queria dizer essas coisas antes de abrir o debate, e agora deixo o debate aberto para os que ainda sobreviveram a essa última sessão. Eu queria fazer uma pequena observação, que foi alguma coisa que eu não vi ser muito tratada, mas aproveitando as colocações do professor Leonardo, eu acho que é o momento da gente fazê-lo, que é o seguinte, vou traçar um ligeiro paradoxo. Existe um filme que eu acho que é Rose Vai às Compras, né? Trata-se de uma dona de casa que devia pouco, estavam cobrando a ela começou a dever mais, e aí as pessoas passaram a ter uma preocupação muito maior. E o paradoxo está na seguinte situação: nós tínhamos um quadro anterior à crise, onde os Estados Unidos tinham um déficit, né? Que era um déficit, e aí tivemos uma guerra do guerra do Iraque, onde o Krugman e também o Stiglitz começaram a se preocupar, dando conta de que tinha um déficit de 3 bilhões. Né? O custo da guerra é de 3 bilhões. Exatamente no pulo, né, desse início de discussão, né, nós tivemos uma crise que agora passou de bilhão e está na casa do trilhão, e a gente não tem muita noção de quanto é que vai custar isso. Né? Só que a gente não está discutindo, né? Eu pelo menos não tenho visto essa discussão, de como é que se vai resolver esse problema. Né? Provavelmente, isso vai custar muito ainda para muitas gerações. Né? E uma das hipóteses que a gente tem discutido com relação a como é que se vai financiar isso, né? Porque no fundo, na medida que o Estado se torna mais ativo, esse custo, de alguma forma, vai ter que ser carregado, né, no âmbito do Estado, de que forma se financiar isso. Né? E, bem, um pouquinho antes dessa crise, né, nós estávamos embarcando numa canoa em que uma das questões que estavam sendo colocadas no âmbito do financiamento das ações do Estado, né, era, inclusive, a utilização de instrumentos financeiros que eram instrumentos do mercado. Não só a captura do poder político, como mencionou o Leonardo, mas a gente estava procurando capturar também os ativos do Estado. E a ideia de fundos soberanos, né, foi uma coisa que foi gestada nesse período. Isso, na realidade, foi patrocinado pelas Nações Unidas, tinha nome, chamava-se as Novas Finanças Públicas, né, que era o uso dos instrumentos do mercado para você trabalhar as finanças do Estado. Né? Resultado, os países do leste europeu é que podem explicar melhor do que todo mundo, porque quebraram a cara em Wall Street, né? Com seus fundos soberanos e etc. E tal. Apesar desse quadro todo, está todo mundo preocupado muito com a crise, e eu não tenho visto, né, uma preocupação, né, que é como é que a gente vai sair dessa crise, né, do ponto de vista financeiro. Acho que o Leonardo fez as colocações muito importantes, da gente começar também a pensar nessa questão do Estado, né, e como é que vão se comportar as finanças do Estado e o financiamento do Estado para consertar toda essa situação na qual a gente está envolvido hoje. Obrigado. Bem, a minha pergunta tem a ver com um comentário que o professor Castro fez, que a Ana retomou, que é a partir da criação de um novo sistema, um novo modelo pela China. E eu tinha começado a perguntar essa questão para ele no intervalo, quer dizer, como é que fica o conceito de catching up nesse novo cenário? Se catching up no passado era você diminuir o gap com relação às economias líderes, basicamente ocidentais, depois um pouco o Japão, as economias que estavam na fronteira tecnológica e econômico e social. Agora, com esse novo sistema,
onde a China ela redefine o jogo, a gente vai fazer catching up com relação a quê ou a quem? Né? Qual é a fronteira para a qual a gente vai olhar? São os padrões dos que já são líderes ou os novos padrões que estão sendo introduzidos para quem está ainda nesse processo de catching up? Aí é basicamente a China. Ou Índia, talvez. Eu queria falar basicamente sobre sobre o comentário do Leonardo, em relação a esse domínio todo financeiro, à luz do que eu li nos primeiros capítulos, as primeiras páginas do livro, talvez o mais vendido livro do Stiglitz, que é o da globalização, aquele primeiro, em que ele diz que ele não acredita na teoria conspiratória. Ele deixa isso muito claro. Ele fala assim, eu não acredito em teoria da conspiração. Mas, impressionantemente, cada vez que eu participo de um debate como esse, eu continuo acreditando e acho que ele existe. É claro que é evidente que a sensação de que temos alguém dominando as nossas vidas e que dominando aparelhos de Estado cujas ações determinarão um horizonte desagradável para mim e para os meus filhos, é uma sensação que eu penso em não ter. No entanto, a existência de uma relação intrínseca entre os bancos norte-americanos e o Federal Reserve, e a relação do Federal Reserve com o FMI, e toda a política do consenso de Washington nos últimos anos, quer dizer, na década de 90, principalmente, e toda a consequência que a gente vem debatendo aqui, me leva a acreditar que, de alguma forma, o Clube Bilderberg, com todas as decisões que são tomadas quase que às escuras, né, eu queria, enfim, que talvez isso fosse levantado, fosse trazido mais ao debate, e queria falar sobre os debates em si, porque os debates são, quer dizer, existe a gente aqui fala muito das instituições como uma coleção de regras que regulam a nossa vida, regras formais e informais, e com relação às regras informais que têm tanta importância, acho que na nossa vida hoje em dia, a gente tem aparelhos de comunicação que são considerados como um quarto poder, que são tratados quase que como se não existissem. Quer dizer, tratamos com ele como se ele é um bem necessário que precisa estar vigilante ao poder constituído político, mas que, de fato, qualquer tentativa de se interferir na governança sobre a informação e que resultará certamente numa revolução de conceitos que poderá levar a uma revolução institucional, ela é tratada imediatamente como censura, então não se toca. Temos uma entidade intocável chamada imprensa e mídia e poder de comunicação. Eu queria que, enfim, se coubesse esses elementos no debate, eu gostaria de falar sobre isso. Essa história da conspiração, eu acho que, se você trocar o nome aí, a palavra, vira teoria, em vez de teoria. Bom, não acredito em conspiração. Tá bom, então fala captura. Quer dizer, bom, mas eu acredito em captura, teorias de captura, quer dizer, a possibilidade de um setor, um segmento, um grupo, capturar uma parcela do Estado, de uma instituição, e usar isso para extrair vantagens para si próprio, né? Então, nesse sentido, não tem nenhuma coisa conspiratória sobrenatural, é uma coisa extremamente, enfim, são vantagens a serem extraídas para aquele grupo. E se o Stiglitz não acredita em conspiração, tudo bem, mas tem um outro economista também de Colômbia, que é o Jadis Bhagwati, né, que até é um economista bastante mais conservador em outras instâncias do que o Stiglitz, e ele usou várias vezes já esse termo, me corrija se eu estiver errado, acho que era o Wall Street IMF Treasury Complex. Ele escreveu sobre isso, dizendo que, olha, dizendo com todas as letras o problema disso. E só arriscar uma palavrinha sobre a questão do como é que a China redefine o catch-up, eu diria o seguinte, bom, o que é catch-up com a China presente? Fazer o que a China não faz e se associar onde possível, mas, em princípio, tentar escapar do que eles fazem, porque concorrer com o que eles fazem, como Castro mencionou, é possivelmente uma derrota à frente. Então, é tentar se diferenciar e complementar o que eles fazem. Acho que essa é uma estratégia super genérica, mas, enfim, é isso que eu... Obrigado. I'd just like to come in here on a point that Leonardo... Sorry, stop listening to that. It's confusing me. On the idea of capture, getting rid of the notion of conspiracy and talking about capture,
the question behind this is what explains the growth of this unregulated shadow banking sector to the point where it could imperil the living standards of everyone on the planet virtually? Was it simply the triumph of a theory, of a deregulatory ideology, or of an economic theory? And I'd like to just quote you something from Paul Krugman, New York Times columnist, as well as a fairly famous columnist and economist at, where is he these days? Princeton? Yeah. Okay, he says, ideology played a big role, but we should also bear in mind that the shadow banking sector was making a few people incredibly rich. And, this is important, that much wealth distorts policy, not just through the revolving door and campaign contributions, not just through that mechanism, but because people who make that much money, they come across as incredibly confident. They come across as masters of the universe. And they're masters who know what they're doing. That's the way they come across. So when Washington walks into Wall Street, they are confronted with these incredibly confident, masterful people who seem to be in charge of what they're doing. And Krugman goes on to say that various people have gotten into trouble for saying that central bankers are subject to cognitive capture. Cognitive regulatory capture, but it's totally true. So that's just from Krugman. And many others are saying that today as well. And I think that's a different way of looking at it from that of conspiracy. It's almost like there's a governed interdependence between the financial sector, between Wall Street and Washington. They are in step, in lockstep. One set of interests defines the other set of interests. Bom, eu queria dar a palavra para o Castro, para concluir. Não, sim, você também, as perguntas te mencionaram. Você não quer? Você quer que... É em novembro, exatamente. Nós temos nós temos uma continuidade desse seminário em novembro, para o qual estão todos já não só convidados, como intimados a comparecer aqui os alunos, como sabem, e essa discussão vai continuar exatamente com aspectos que estão colocados na mesa, nos debates, em novembro. Então, agradeço a participação de todos, principalmente dos nossos conferencistas e coordenadores, os coordenadores do seminário, e vamos então concluí-lo.